criança, sempre soube que seria padre? Ou Nunca quis. nunca quis? Deus me livre. Nunca quis ser padre. Nunca quis. Nunca passou na minha cabeça ser padre. O que o senhor, quando criança, pensava em ser o quê quando crescesse? Então, acho que como toda criança, a gente vive aqueles sonhos que são muito além da nossa realidade, porque a gente ainda não consegue mensurar o que é real, o que não é. Sim. Então, quando eu era criança, eu sonhava em ser médico, já sonhei em ser jornalista. Depois, na época que eu jogava basquete, sonhava em ser jogador de basquete, porque a minha geração viu o Dream Team do Chicago Bulls, né? Nossa, eu vi, velho. eu acompanhei tudo, Putz, né? grila. Então, assim, eu vibrava ali. Então, a nossa emoção era... Não tinha TV aberta, né? Isso passava na TV... Aliás, TV fechada, como tem hoje, stream, essas coisas. Era TV aberta. Eu lembro que passava na Bandeirantes, NBA. E era uma coisa doida. Então, eu sonhei em ser jogador de basquete. Depois, eu sonhei em ser professor. Mas padre nunca esteve no meu radar. Até porque eu não vim de uma família que participava da igreja. Os meus pais não iam na igreja. A minha fé e o meu desenvolvimento mesmo da igreja se deu por conta da minha avó, falecida recentemente, né? Então, ela que me ensinou a rezar, ela que me deu os primeiros passos, as primeiras orações. E aí eu comecei a participar da igreja com 9 anos de idade, né? Com 9 anos. Tanto que esse ano eu faço 40 e eu celebro, né? Tanto que um dos projetos que depois a gente pode falar que eu terminei de gravar chama-se Tributo, justamente por conta disso. Para celebrar esse tempo todo de vida de igreja, de vida com o Espírito Santo. Porque tudo se deu com Nossa Senhora e com o Espírito Santo na minha conversão, né? Sim, eu sou sim. fruto de uma novena de Natal. Então não fui num retiro, não foi aquela experiência de batismo no Espírito Santo, primeiro amor. Não, o meu primeiro amor se deu ali, olhando Jesus na manjedoura, porque eu era muito viciado em... E eu descobri ontem, inclusive, que o Jaspion faz 40 anos. Então a gente, Que nós doideira. nascemos no mesmo ano, né? Você Então, gosta de action figure Não, pra caramba, eu né? desse sou, negócio? eu sou da geração do Jaspion, Bonequinho. Changeman. Então eu amava os bonequinhos e que gostava de ter aquilo. Na época que eu era pequeno, tinha também uns que não tinha marca, mas era tipo um exército. Então eles viravam a perninha, faziam os gestos. E eu era viciado naquilo. E quando aquelas senhoras chegaram com um bonequinho, porque na minha cabeça era um bonequinho, eu não sabia que era o menino Jesus, eu fiquei olhando para aquele boneco. E o que mais me chamou a atenção é porque aquele boneco era diferente de todos os meus bonecos. Primeiro, que ele estava quase pelado. Segundo, que ele estava sorrindo de braço aberto. Meus bonequinhos eram todos de Bravo. sisudos, Aham. mão armada, né? Mas por que esse boneco tá desse jeito? E eu fiquei... As coisas de criança mesmo, né? Eu fiquei olhando para elas rezando. E assim, eu tava amando a novena, porque foi uma novena. Porque naquele dia minha avó mandou ir pro mercado. Eu tive que comprar um monte de coisa. Tinha pão, rosca, doce. Eu não sabia o que era novena, mas eu tava gostando. Porque tinha tanta coisa pronta. Imagina, minha avó mineira... O católico é fera pra comida, né, velho? Pela barriga, Muita pela coisa barriga, boa. pela barriga. que delícia. A nossa fé afetiva passa pela boca, pode né? crer. Porque toda ocasião pro católico é a ocasião de a gente fazer... O que a gente vai comer depois, né? a gente faz Pode algumas perceber. coisinhas. A gente se reúne pra rezar, pra fazer alguma coisa, mas já tá pensando Lógico. no after, né? Lógico. Sim. E aí foi desse jeito. Então eu não sabia o que era novena, mas já estava amando por causa das guloseimas que vovó tinha preparado, né? Mineira de forno e fogão mesmo, fazia tudo que vocês imaginam, né? Não era alfabetizada, mas tinha muitos dons. E aí eu comecei a olhar para aquele boneco e eu não via a hora de acabar aquilo porque eu queria comer. E aquelas senhoras com bolinha que subia, bolinha que descia, bolinha que subia. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, meu Deus, a única bolinha mais próxima que eu já tenho tido contato era de gude, né? E não sobe, aquilo acaba e subia. E quando eu achava que estava acabando, subia mais um pouco, descia mais um pouco, aquilo não acabava. Falei, meu Deus do céu. E a minha avó tinha pedido para eu participar da novena, na verdade, porque como ela não sabia ler nem escrever, ela falou, eu só posso ter novena em casa se tiver alguém que saiba ler e escrever, que no caso era eu. E aí, beleza, aí terminou a novena. Aí uma das senhoras percebeu o quão eu fiquei envolvido ali com o menino Jesus. Ela falou, você sabe quem ele é? Eu falei, não sei. Ela falou, ele é o menino Jesus, ele é o Filho de Deus. Aí eu falei, legal, né? Ele é o Filho de Deus. Aí ela falou assim, olha, e ele é muito poderoso. Quando ela falou, ele é muito poderoso... Aí eu já olhei com uma atenção diferenciada, né? Porque a gente sabia que os bonequinhos, cada um tinha um poder diferente, né? Falei, mas que poder que ele tem, né? Ela falou assim, ele tem o poder sobre todas as coisas.
E essa frase ficou na minha cabeça, no meu coração. Eu falei, eu vou ter um boneco que tem o poder sobre todas as coisas. Aí ela falou assim, você gostou dele? Eu falei, gostei. E ela me deu de presente. Eu tenho, inclusive, até hoje o bonequinho. Quando a próxima vez eu vou trazer para vocês verem. Né? Tá lá guardado, é uma das minhas relíquias. E aí ela falou assim, você gostou do terço? Eu falei, o que é terço? Ela falou, isso daqui que tá aqui na minha mão. Eu falei, não, eu vi vocês subindo e descendo essas bolinhas esquisitas. Ela falou, não, vou te ensinar a rezar. Eu falei, mas eu não sei rezar como vocês rezam, né? Porque criança, 9 anos... Lógico. Ela falou, não, você só vai guardar uma coisa. Nas bolinhas maiores você vai rezar Pai Nosso, nas menores você vai rezar Ave Maria. Só que você tem que rezar todo dia. Não pode falhar um dia. E se você rezar todos os dias, esse menininho aqui que é todo poderoso, ele vai realizar muitas coisas bonitas na sua vida e na vida da sua família. E assim começou a minha experiência com Deus. Aí eu rezava todo dia. Não rezava o terço como se reza, né? Começando com os mistérios, oferecimento, tudo. o credo, enfim. Mas eu rezava os nossos e as Aves Marias como elas tinham me dito. Por isso que eu sempre digo para as pessoas que querem aprender a rezar e começar a rezar, que elas devem partir sempre daquilo que é possível. Eu vejo pessoas que nunca rezaram nada e elas querem já começar acompanhando o Frei Gilson no Rosário. Ok, se você conseguir, louvado seja Deus. Mas a probabilidade disso não dar certo é muito grande. Porque a oração ela é um ritmo de vida que você vai aos poucos conseguindo. É que nem academia, a gente não começa com a carga máxima, a gente vai aprendendo. Nunca jejuou, quer fazer pão e água. Exatamente. Né? Então, a vida espiritual, isso é até importante a gente dizer, né? Já que é eleva som, eleva também a sua vida espiritual. Não queira subir a escada pelo último degrau, comece pelo primeiro, porque o que conta não é o excesso do que se faz, mas a intenção pela qual se faz. Não adianta nada você rezar o rosário para os outros, né? Para postar no Instagram, tô rezando, levantando toda hora, para rezar o rosário, né? Não pode ser assim. Você tem que rezar o rosário por amor. Exatamente. Rezar e tem que fazer diferença na vida. Pelo amor de Deus. Não é só você rezar o rosário para dizer que você tá fazendo o que tem que ser feito. Não. Mas você continua vivendo uma vida totalmente fora do contexto. Você não tem fruto, não adianta. Não tem fruto. E assim começou a minha vida. Aí nesses 9 anos de idade, já era Natal, já estava próximo de encerrar o ano. Essas senhoras tinham filhas da minha idade. E essas crianças iam fazer primeira comunhão. E aí elas me chamaram para ir na primeira comunhão das filhas, porque daí a gente começou a se conhecer mais. Porque era muito disso, né? Eu vejo que a missão da igreja é essa. Você chega na casa da pessoa, você vai conquistando a família, depois você vai trazendo as pessoas para mais perto. Isso é uma coisa que eu sinto muita falta hoje, né? A gente tá... Quando o Papa Francisco insiste na questão da igreja em saída, a igreja em saída para mim é aquilo que eu vivi lá atrás. Exato. Porque se alguém não tivesse ido bater na minha porta para oferecer a novena, eu não seria padre. Sim. Pois é. Entendeu? Então, quantos outros padres podem surgir, quantas outras famílias podem surgir de uma iniciativa tão simples, né, como essa? O protestante, ele tem isso nas células e tal, mas foi uma cultura que talvez foi até trazida do próprio catolicismo, né? A gente se aprende rezava da muito gente, terço porque o que acontece? Hoje em dia, nós não temos mais formado as pessoas para a consciência de que ser cristão é fazer apostolado. É isso mesmo. As pessoas acham que ser cristão é você ter lá o seu compromisso de ir para a igreja toda semana. Também. Mas a nossa vocação como batizado, ela só se realiza se a gente cumpre o mandato de Jesus que está lá no Evangelho de São Mateus. Ide por todo mundo, anunciar o Evangelho a toda criatura e batizar-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, como que eu posso mensurar se eu estou vivendo bem o meu cristianismo? Pelos frutos que essa minha experiência está dando. Quantas pessoas com a nossa vida a gente tem evangelizado? Porque se você não tiver essa preocupação e você só se contentar em ser alguém que vai à missa todos os finais de semana, na verdade você comungou com qual finalidade? Né? Para que você recebeu a força de Deus, que é o próprio Jesus? É isso mesmo. Para poder chegar e trazer mais pessoas.